Olá, amigos e amigas do canal Alan David de Psicanalista Clínico. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão profunda sobre o que nos move, o que nos impulsiona, o que nos conecta ao mais íntimo do psiquismo humano, ou, neste caso, o que nos paralisa de forma abrupta e aterrorizante. Hoje eu quero mergulhar com vocês em um tema que toca milhares de pessoas todos os dias, mas que ainda carrega um véu de incompreensão, estigma e solidão, o ataque de pânico. Quem já viveu um ataque de pânico sabe exatamente do que eu estou falando. E se você nunca passou por isso, talvez conheça alguém que passou, ou quem sabe até você mesmo já sentiu os primeiros sinais sem saber nomeá-los. Não é um nervosismo passageiro que se resolve com uma respiração funda ou um chá calmante. Não é frescura, como alguns ainda insistem em rotular, nem falta de força de vontade ou fraqueza moral. Não é falta de fé, como se o espírito pudesse simplesmente dominar o corpo em revolta. É uma experiência de terror real, visceral, absoluta, um momento em que o corpo se rebela contra a mente, ou melhor, em que o inconsciente grita através do somático. Imagine, o coração dispara como se fosse explodir no peito, batendo em um ritmo alucinante que ecoa nos ouvidos como um tambor de guerra. O ar parece não entrar mais, como se os pulmões estivessem travados em um vácuo invisível. E cada inspiração vira uma luta desesperada por oxigênio. A sensação de morrer iminente toma conta de tudo. Eu vou infartar, eu vou sufocar. Isso é o fim. O mundo inteiro parece desabar ao seu redor. As paredes se fecham, o chão treme, o corpo inteiro formiga ou adormece, e uma onda de náusea ou tontura ameaça derrubá-lo. E no meio desse caos, a pergunta que sempre surge, ecoando na mente como um eco desesperado: o que está acontecendo comigo? Eu estou enlouquecendo? Isso é real ou estou perdendo o controle para sempre? Como psicanalista clínico, com anos e anos de escuta atenta no set analítico, ouvindo histórias de dor, de luta, de superação, vejo isso se manifestar todos os dias no divã. Pessoas de todas as idades, profissionais, origens, executivos que comandam equipes durante o dia e desabam à noite, mães que sustentam famílias inteiras e de repente não conseguem sair de casa, jovens que parecem cheios de energia, mas são paralisados por crises inesperadas. E a psicanálise, com sua lente única e profunda, nos oferece ferramentas poderosas para compreender. O pânico não é um inimigo aleatório, uma falha biológica isolada ou um castigo divino. É uma mensagem do inconsciente, um grito do corpo, quando a palavra ainda não encontrou forma, quando o afeto transborda sem contenção simbólica. É o real irrompendo, como diria Lacan, ou a angústia automática de Freud se manifestando em sua forma mais crua. Vamos desdobrar isso passo a passo, com rigor teórico e sensibilidade clínica. Vamos explorar Freud e sua distinção entre angústias, Lacan e o encontro com o real, Winnicott, o medo do colapso já vivido, pensadores contemporâneos como André Green e Máximo Recalcati, que atualizam esses conceitos para o mal-estar do nosso tempo. Filósofos como Kierkegaard e Heidegger, que nos ajudam a ver a angústia como vertigem existencial. E, claro, casos reais da minha clínica, anonimizados, éticos, mas cheios de verdade humana.
Vamos também falar de manejo prático, medicação, análise e o que o pânico realmente quer dizer, porque entender é o primeiro passo para transformar o terror em narrativa, o caos em desejo simbolizado. Vamos nessa, prepare-se para uma jornada que pode mudar sua visão sobre o pânico e, quem sabe, sobre si mesmo. Freud e a angústia automática. Vamos começar com o pai da psicanálise, Sigmund Freud, em Inibições, Sintomas e Angústias, de 1926, uma das obras mais maduras e decisivas de seu pensamento tardio. Freud revisita e aprofunda sua teoria da angústia, diferenciando com clareza dois modos fundamentais de sua emergência: a angústia sinal e a angústia automática. A angústia sinal é aquela que o ego utiliza como alerta, como um semáforo vermelho interno. Ela surge quando o ego percebe um perigo, geralmente um conflito reprimido, uma pulsão ameaçadora ou uma situação que evoca a castração, perda de objeto ou abandono. É uma angústia controlada, mediada pelo pensamento, que serve para mobilizar defesas, repressão, evitação, sublimação. É a angústia que avisa antes que a catástrofe psíquica ocorra. Já a angústia automática é outra coisa completamente distinta. Ela não é produzida por um pensamento consciente, nem serve de sinal. É uma descarga bruta, primitiva, quase biológica. Uma inundação do ego por uma quantidade excessiva de excitação que ele não consegue ligar, conter ou elaborar. Freud descreve isso de forma lapidar. A angústia automática é aquela que sentimos quando o ego se vê diante de uma quantidade de excitação que não pode dominar, seja ela externa ou interna. Freud, 1926-1996, página 140, edição brasileira padrão. Não há medicação simbólica, não há representação que dê forma ao afeto. O ego é simplesmente ultrapassado, inundado, e o que resta é o terror puro, sem nome, sem narrativa. O ataque de pânico se aproxima muito dessa angústia automática. Ele não surge de um pensamento deliberado, como tenho medo de perder o emprego, vou ser abandonado ou estou em perigo real. É uma irrupção súbita, uma avalanche pulsional que rompe as barreiras do ego. O sujeito não pensa o perigo. Ele o vive no corpo. Taquicardia, dispneia, parestesia, sensação de irrealidade ou despersonalização, medo de enlouquecer ou de morrer. Não é o corpo que falha primeiro, é o aparelho psíquico que foi sobrepujado por uma excitação que não encontrou via de escoamento simbólico. Freud liga essa angústia automática diretamente ao trauma primordial do nascimento. O primeiro desamparo absoluto. No nascimento, o bebê enfrenta uma sobrecarga de excitação, luz, som, frio, separação do corpo materno, sem qualquer recurso para contê-la. É o protótipo de toda angústia automática posterior. O ego, ainda imaturo, sem linguagem, sem representação, é confrontado com o real do desamparo. No pânico, revivemos ecos desse desamparo primordial, sem palavras para nomear, sem controle para modular, sem outro que segure. Na clínica contemporânea, essa ideia freudiana é atualizada por autores como André Grimm, um dos grandes psicanalistas pós-freudianos. Em Ideais, Diretrizes para uma Psicanálise Contemporânea, Grimm, 2005, Grimm fala do pânico como um afeto sem representação.
Um afeto que não encontrou laço simbólico, que não foi ligado a uma representação psíquica capaz de contê-lo. Quando isso acontece, o afeto não circula no registro simbólico. Ele transborda para o somático e invade o corpo como uma força bruta. Green escreve com precisão: quando o afeto não é ligado a uma representação, ele se torna uma força destrutiva, uma angústia que devora o sujeito por dentro. É exatamente isso que vemos no pânico. O corpo grita porque a psique não conseguiu dar forma ao que sente. Outros autores atuais, como Christopher Bollas, em The Shadow of the Object, de 1987, e Máximo Recalcati, em textos mais recentes sobre o mal-estar contemporâneo, reforçam: o pânico surge quando o sujeito enfrenta uma falha na contenção psíquica, uma ausência de envelope simbólico que permita metabolizar o excesso. Recalcati, em particular, liga isso à sociedade hipermoderna, em um mundo que promove a ilusão de autossuficiência total. Você pode tudo, realiza-se. O sujeito não tem espaço para admitir desamparo. Quando o desamparo irrompe, não há simbolização pronta, há só o colapso automático. Na minha escuta clínica, isso se confirma diariamente. O pânico não é apenas um sintoma biológico, é o retorno de uma angústia que o ego não conseguiu sinalizar a tempo. É o corpo dizendo: eu não aguento mais carregar sozinho o que nunca foi nomeado. Freud já sabia disso em 1926. A angústia automática é o eco do primeiro trauma, o desamparo que nunca foi simbolizado por completo. E quando ela explode no pânico, não é fraqueza, é um chamado urgente para que o sujeito encontre, enfim, uma via de representação. Vamos refletir. Você já sentiu essa inundação sem nome? Essa sensação de que o ego foi simplesmente ultrapassado? Deixe nos comentários. Sua experiência ajuda a tornar essa conversa mais viva e coletiva. No próximo segmento, vamos a Lacan, o pânico como irrupção do real, quando o sujeito se aproxima demais do que não tem véu simbólico. Lacan, o pânico e o real. Jacques Lacan radicaliza Freud de forma decisiva e, ao mesmo tempo, oferece uma chave absolutamente precisa para compreender o ataque de pânico na contemporaneidade. Enquanto Freud descreve a angústia automática como uma inundação de excitação sem contenção, Lacan vai além. A angústia não é sem objeto. Ela sempre tem um objeto, mas esse objeto é paradoxal, inominável, impossível de simbolizar completamente. No Seminário 10, A Angústia, de 1962 a 1963, Lacan formula uma das frases mais célebres de seu ensino: a angústia é aquilo que não engana, diferente do medo, que tem um objeto definido. Tenho medo de X. A angústia surge quando o sujeito se aproxima demais de algo que não pode ser capturado pela linguagem, pela representação, pela fantasia. É o encontro com o real, aquilo que resiste à simbolização, que não se escreve na cadeira significante, que não tem imagem nem palavra. O real não é o real empírico, o mundo concreto, é o buraco, o impossível, o que retorna sempre no mesmo lugar, porque nunca foi integrado ao simbólico. No ataque de pânico, vemos exatamente isso se manifestar de forma dramática e corporal. Uma sensação de desintegração do eu. O ego imaginário, aquela construção de si como unidade coesa e controlada, colapsa. O sujeito sente que está se desfazendo.
que não sou mais eu, que o corpo não obedece mais. Um confronto brutal com a própria vulnerabilidade. O sujeito que sempre se apresentou como forte, funcional, responsável, autossuficiente, de repente não consegue nem respirar. A ilusão de completude se rompe. A desmontagem da fantasia de controle. O eu posso tudo. O eu domino minha vida. O eu não preciso de ninguém. Vira em segundos. Eu não consigo nem respirar. Eu vou morrer aqui agora. Lacan explica isso com precisão cirúrgica. A angústia surge quando o sujeito se aproxima demais do objeto A, o resto do gozo materno não simbolizado. O objetivo A é o que resta da relação primordial com a mãe, o pedaço de gozo que nunca foi castrado, que nunca foi metaforizado pelo nome do pai. Quando o sujeito, por alguma razão, uma perda, uma mudança, uma promoção, uma separação, um nascimento, se aproxima demais desse resto não simbolizado, o véu da fantasia cai. O real irrompe sem mediação e o corpo responde com o pânico, taquicardia, sufocamento, desrealização, medo de enlouquecer ou de morrer. É o corpo gritando a presença do que nunca foi nomeado. Autores contemporâneos lacanianos aprofundam isso para o nosso tempo. Máximo Recalcati, em O Homem Sem Inconsciente, de 2010, e em textos posteriores sobre o mal-estar hipermoderno, liga o pânico diretamente à recusa contemporânea da castração simbólica. Recalcati escreve: no hipermoderno, o pânico é o sistema da recusa da castração. O sujeito não aceita o limite e o real responde com invasão. Em uma sociedade que promove o imperativo do tudo é possível, seja o melhor, realiza-se sem falta, não haja limite para o seu desejo, o sujeito é convidado a negar a falta estrutural, mas a falta não desaparece. Ela retorna como real. Quando o sujeito se vê confrontado com um limite real, uma perda, uma responsabilidade nova, uma vulnerabilidade inescapável, e não tem o aparelho simbólico para metaforizá-lo, o pânico explode como defesa última. O corpo desliga para não enfrentar o vazio. Recalcati complementa: o pânico contemporâneo é o preço da ilusão de autossuficiência em uma cultura que suprime o desamparo. Não chore, não dependa, produza, performe. O desamparo retorna em forma de crise somática. O sujeito que não pode fraquejar é exatamente aquele que mais corre risco de pânico, porque o real não tolera ser negado indefinidamente. Na clínica, isso aparece com frequência impressionante. O executivo, que tem tudo sob controle, entra em pânico após uma promoção. A mãe que nunca pede ajuda, desaba após o nascimento do filho. O jovem que vive no agora, explode em crise ao enfrentar uma separação. Não é coincidência, é o real batendo a porta quando a fantasia de completude não aguenta mais. Lacan nos lembra: a angústia não é sinal de doença, é sinal de verdade. A angústia é aquilo que não engana, ela nos confronta com o que o ego prefere esquecer, que somos faltantes, dependentes, mortais. O pânico não é fraqueza, é o momento em que o sujeito não consegue mais mentir para si mesmo. Vamos refletir. Você já sentiu esse colapso da ilusão de controle? Essa proximidade com algo que não tem nome? Deixe nos comentários. Sua experiência ajuda a tornar visível o que muitas vezes permanece invisível. No próximo segmento, vamos a Winnicott e a leitura contemporânea, o medo do colapso, que já aconteceu, o desamparo primitivo que retorna no pânico.
Winnicott e a leitura contemporânea. Donald Winnicott, o grande psicanalista britânico da escola do objeto, oferece uma perspectiva complementar e profundamente humana sobre o pânico. Uma leitura que privilegia o ambiente precoce, a relação mãe-bebê e a construção da capacidade de estar só. Em seu texto póstumo, O Medo do Colapso, escrito por volta de 1963 a 1965, publicado em 1974 em Explorações Psicanalíticas. Winnicott formula uma das ideias mais impactantes para compreender crises como o ataque de pânico. O medo do colapso é o medo de um colapso que já ocorreu na história primitiva do sujeito, mas que não foi vivido simbolicamente, não foi integrado à experiência consciente. Winnicott escreve: o medo do colapso é o medo de um colapso que já ocorreu na história primitiva do sujeito. Ele não se refere a um trauma dramático no sentido clássico, abuso, perda súbita, mas a falhas sutis, cumulativas ou mesmo originárias no holding materno, aquele ambiente facilitador que sustenta o bebê antes que ele tenha ego organizado. Quando a mãe ou o ambiente primário não consegue conter as angústias primitivas do bebê, seja por depressão materna, ausência emocional, excesso de ansiedade ou simplesmente por não estar suficientemente boa em momentos cruciais, o bebê vive um colapso psíquico que não pode ser processado. Esse colapso fica congelado, não simbolizado, não integrado ao self. Anos depois, em situações de estresse, transição ou sobrecarga emocional, o sujeito revive esse colapso primitivo como se estivesse acontecendo agora, mas sem a memória explícita dele. O pânico, nesse sentido, é a atualização somática de um desamparo infantil que nunca foi metabolizado. No ataque de pânico, vemos isso claramente. A sensação de eu vou morrer, de não consigo respirar, de estou me desfazendo, ecoa o desamparo absoluto do bebê, que não tem recursos para regular a excitação. Sem holding externo que transforme o caos em experiência suportável, o afeto transborda para o corpo. Winnicott enfatiza: o bebê precisa de um ambiente que segure suas angústias primitivas para que elas possam ser simbolizadas e integradas. Quando isso falha, o medo do colapso retorna como pânico, não como lembrança, mas como revivência. Autores contemporâneos atualizam Winnicott para a clínica de hoje. Jean-Michel Pinodox, em Ler Freud 2004, e em seu seminário sobre angústia, retoma essa ideia com clareza. O pânico é uma falha na contenção psíquica, uma situação em que o ego, mesmo já formado, não tem recursos internos suficientes para metabolizar o afeto avassalador. Pinodox escreve: o pânico revela a fragilidade da envelope psíquica, sem contenção externa, materna ou paterna na infância. O afeto transborda e o sujeito se sente ameaçado de dissolução. Ela liga isso diretamente à teoria winnicottiana do self verdadeiro e falso. O sujeito que construiu um falso self rígido para se adaptar a um ambiente não facilitador pode colapsar quando esse falso self não aguenta mais a pressão. Outros autores atuais, como Amy Clancier e Giannini Kalmanovic, em
trabalhos sobre o Winnicott contemporâneo, ou mesmo Christopher Bollas em The Shadow of the Object, de 1987, falam do pânico como o retorno do não pensado, do que foi vivido, mas não representado. Bollas chama isso de o pensamento não pensado, afetos primitivos que nunca entram no registro simbólico e que, quando acionados, invadem o corpo sem passagem pelo pensamento. Na minha escuta clínica, isso se confirma com frequência impressionante. Muitos pacientes em pânico descrevem uma infância em que tudo estava bem por fora, mas havia uma mãe deprimida, um pai ausente emocionalmente, ou um ambiente que exigia performance precoce. Seja forte, não chore. Eles aprenderam a segurar sozinhos, mas o holding interno nunca se formou plenamente. Quando a vida cobra vulnerabilidade, uma perda, uma mudança, uma responsabilidade nova, o falso self não suporta e o colapso primitivo retorna como pânico. Não é medo de algo, é medo de se desfazer, porque uma vez, muito cedo, o sujeito já se sentiu se desfazendo sem ninguém para segurar. O Winnicott nos lembra: o pânico não é sinal de doença incurável, é sinal de que há um self verdadeiro pedindo para ser reconhecido, integrado, simbolizado. A análise, nesse sentido, funciona como um novo holding, um espaço onde o colapso pode ser vivido simbolicamente pela primeira vez, com um outro que não desaba junto. Vamos repetir. Você já sentiu ou atendeu alguém que sentiu esse medo de colapsar, como se algo antigo estivesse voltando? Deixe nos comentários. Sua experiência ilumina o que o Winnicott descreveu tão bem. No próximo segmento, vamos à filosofia da angústia com Kierkegaard e Heidegger. O pânico como vertigem da liberdade e revelação do nada.